Universo variado dos suplementos alimentares. No programa de hoje você vai saber o que são esses complementos e como eles devem ser usados na dieta. E mais, o novo marco regulatório desses produtos. O que dizem as regras, o que muda no Brasil e os benefícios para os consumidores. Tudo isso agora no Repórter Justiça. Um corpo de dar inveja em muita gente. As fotos mostram o resultado de mais de 10 anos de treinos intensos. Disciplina e foco sempre fizeram parte da rotina da Rosângela, que já ganhou muitos prêmios de fisiculturismo. Mas o segredo do sucesso e de um shape perfeito não está só na alimentação certinha. A personal trainer também faz uso de suplementos. Minha alimentação ela é muito regrada e eu preciso de suplementação para que meu corpo reaja e fique numa performance, porque a manutenção de um shape, ela exige também a suplementação para desenvolver, para te dar força, para você não ficar doente, né, com a imunidade baixa. As gavetas da cozinha estão cheias de suplementação. São quase 20 potes e frascos. A preparação de uma vitamina envolve frutas e a proteína do leite em pó. Por mês, o gasto da Rosângela chega a R$2.000. Um investimento que ela garante que vale a pena e não deixa de jeito nenhum. Quando falta algum suplemento meu, já começo a sentir a minha garganta, entendeu? Eu não sinto o mesmo desempenho nos treinos. Quando você está acostumada mesmo com a suplementação certinha, até a alimentação mesmo, se você faz fora do que é para fazer, se você comer errado, seu desempenho no treino é outro. Eles podem vir em cápsulas, em pó, opções não faltam nas prateleiras das lojas. O que vale, segundo este nutricionista, é saber diferenciar os suplementos das medicações. Medicamento tem sua regulamentação própria. Quando se fala em medicamento, nós falamos em droga. Suplementação, ainda que seja em cápsula, blister, independente da sua forma de apresentação. Suplemento principalmente tem um conceito de partir a sua principal matéria ou em sua composição como um todo do alimento. Ainda na dúvida sobre o que é o quê? Os suplementos são substâncias produzidas especialmente para complementar a alimentação. Podem ser compostos de vitaminas e minerais, por exemplo. Trazem inúmeros benefícios desde que usados de forma regrada, mas não devem nunca substituir uma refeição. Acima de tudo, a alimentação ela é soberana à suplementação, vitaminas e minerais. Nós só utilizamos a suplementação quando nós não conseguimos, através da alimentação, suprir a necessidade do paciente. Tendência no mundo inteiro, esses produtos são lançados todos os dias. No país, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneros estima que em 50% dos lares há pelo menos uma pessoa que consome suplementos. Mas por aqui não havia uma norma específica e as suplementações ficavam dispersas nas gôndolas entre as categorias de alimentos e de medicamentos. Agora, passam a ter uma norma única. O novo marco regulatório para o setor foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O novo marco, ele criou a categoria de suplemento alimentar, que antes não existia. Então, a gente juntou aí 6 categorias de alimentos que eram separadas. Nessa única categoria de suplemento, a gente também está juntando uma categoria de medicamento, uma categoria específica que tinha, nessa nova grande categoria. Então, isso muda aí as regras de qualidade, de segurança, e a expectativa é que o consumidor tenha mais clareza sobre o que de fato ele está comprando e qual a finalidade daquele produto. Vamos então às finalidades. Os suplementos hipercalóricos são indicados para quem quer engordar, os proteicos para ganhar massa muscular, os termogênicos ajudam no emagrecimento, suplementos alimentares antioxidantes são bons combatentes do envelhecimento. Há ainda as suplementações que regularizam o sistema hormonal. Whey protein, proteína do soro do leite. Faço o queijo, sobra o soro do leite, filtro, está feita a suplementação.
O ômega 3 é retirado do peixe. O óleo pode vir tanto da própria víscera quanto de outra parte do animal. Assim como uma glutamina, que é um aminoácido que pode ser extraído de cenoura, beterraba, desde a cana-do-açúcar, ou ser sintetizado em laboratório. Então, a suplementação, diferente da medicação é droga e suplementação, ainda que seja desenvolvido sinteticamente, ela faz parte do grupo de vitaminas ou aminoácidos ou minerais. Ao todo, 6 normas regem esse marco regulatório. Uma delas, a Resolução 239 de 2018, estabelece os aditivos alimentares autorizados e traça limites mínimos e máximos e as condições de uso dos suplementos. Esta outra dispõe sobre os requisitos sanitários para composição, qualidade, segurança e rotulagem. Suplemento não é medicamento, essa é uma das frases de advertência que tem que constar obrigatoriamente no rótulo dos suplementos alimentares. O suplemento alimentar ele tem a finalidade de suplementar a alimentação dos indivíduos, então ele não deve ser consumido com a finalidade de prevenir ou tratar nenhuma doença. Thalita também explica que os produtos devem conter informações sobre a ação dos suplementos no organismo. A gente tem um anexo que estabelece quais são as frases, as alegações de propriedade funcional de saúde que cada constituinte ele pode declarar. Então, no caso de proteínas, por exemplo, as proteínas auxiliam na formação de músculos e ossos. Então, é essa frase que é permitida que os suplementos de proteína, alimentares de proteína, utilizem na rotulagem. Ao todo, a nova lista da Anvisa traz 383 substâncias permitidas. Os fabricantes de produtos já existentes têm até 5 anos para se adequar às normas. O Rafael é do time dos que treinam pesado todos os dias. Depois de uma lesão no braço, teve que abandonar o jiu-jitsu. Trocou a luta pelo crossfit. Entre uma atividade e outra, não abre mão dos suplementos por um motivo bem simples. A suplementação no esporte que eu pratico ela é essencial, porque eu não consigo manter uma alimentação sólida o tempo todo. Então, através dos meus treinos, das minhas rotinas, eu necessito de uma suplementação líquida. No caso, whey, BCAA, glutamina, então eu sempre tenho que aliar minha alimentação sólida com a minha alimentação líquida. Apesar de fazer tudo certo hoje, o coach confessa que ficou um tempão usando o suplemento sem qualquer acompanhamento especializado. No início eu comecei por vontade própria, que é o grande erro. Muita gente vê rótulos e propagandas de atletas e acham que tomando aquele tipo de suplemento você vai ter aquele corpo, que é um erro muito grande e que às vezes meio que acaba com a reputação do suplemento. Pela norma da Anvisa, a venda de suplementos não depende de uma prescrição. Mas, ainda assim, a agência recomenda que o uso seja associado à orientação de um médico, nutricionista ou de outros profissionais de saúde. Para o Omar, que atende dezenas de pacientes todos os dias, isso é essencial, principalmente porque evita excessos e efeitos negativos no organismo. Quando você muitas das vezes não consegue ir ao profissional e vai direto numa loja onde vende suplementos, corre-se o risco de você tomar suplemento que não havia necessidade e aquele que havia necessidade você acabar não tomando, até porque provavelmente não estará sendo atendido por um profissional. No próximo bloco, a Fernanda Tavares vai mostrar como a alimentação pode substituir a suplementação. Não saia daí, o Repórter Justiça volta já. Queridinha dos atletas e da turma que puxa um peso na academia, a proteína tem sido praticamente indispensável nas dietas de hoje. O consumo pode ser feito de forma direta, através da carne, do queijo e do leite. Mas a suplementação direta tem chamado a atenção. Esta loja, por exemplo, tem 2 andares e uma infinidade de opções. Mas como toda moda que envolve saúde, é necessário cuidado na hora de comprar o suplemento, para afinar corretamente com o organismo e o metabolismo da pessoa. No ímpeto de vender a ideia de que os suplementos vão te adicionar benefícios, as pessoas saem tomando de forma indiscriminada, elas não sabem o que e para que elas estão tomando. Então, alguns exemplos, os multivitamínicos, vários trabalhos já mostram que eles não trazem benefício algum e podem até aumentar o risco de infarto.
Várias vitaminas, quando elas são adquiridas pela alimentação, elas reduzem riscos, elas são benéficas. Quando elas são adquiridas por suplemento, elas aumentam riscos. Então, eu acho que assim, se você vier me perguntar, se for para tomar tudo que tem potencial benéfico, por que eu falo potencial benéfico? Porque em termos de evidência a gente não tem quase nada. A qualidade dos estudos com suplementos é muito baixa. Então, se for tomar tudo que tem potencial benéfico, vai tomar uma cesta com 200 cápsulas. E ao mesmo tempo você vai ter tudo e não vai ter nada. Então, eu acredito que a suplementação ela precisa ser encarada com muito mais seriedade, tanto pelas pessoas quanto pelos profissionais de saúde. Quem vê o Alex dando aula nesta academia nem imagina o que ele passou para ter uma vida assim, saudável. 10 anos atrás, o personal trainer tinha 38 quilos a mais. Com a obesidade, surgiram problemas como pressão alta e doença autoimune. Foi aí que decidiu mudar radicalmente os hábitos alimentares. Secou em pouquíssimos meses, sem precisar fazer uso de qualquer suplementação. Começou a praticar atividades físicas. Tanta motivação foi determinante para a escolha da profissão. E hoje, ele ajuda os alunos a perder peso de forma natural, mas percebe que a falta de informação sobre nutrição e suplementos toma conta das academias. Existem suplementos com doses altas de cafeína, algumas substâncias que não são legalizadas, mas estão maquiadas nesses produtos. E aí a pessoa corre um sério risco cardíaco, é um problema mais sério, só por causa do termogênico. Existem alguns naturais, como manipular uma cafeína, um chá verde, mas isso também é tudo orientado pelo nutricionista. Alex gosta sempre de orientar os alunos a procurar profissionais específicos de cada área para que eles definam melhor a suplementação a ser usada. O problema de escolher no escuro é ter um resultado bem diferente do desejado. E isso acontece muito. É orientado que, quando não está tendo um bom rendimento, que ele procure um endócrino, não é nem um nutricionista que faz isso, procure um médico endócrino para ver como é que estão as taxas de testosterona, as taxas dos hormônios, que às vezes pode estar com uma queda, e aí é interessante sim fazer um trabalho hormonal com um médico acompanhando, especialista da área, para ele poder voltar a ter resultado, disposição, porque a testosterona é um dos hormônios da disposição. Quando ele cai, a pessoa fica um pouco mais mole, um pouco mais desanimada, principalmente a mulher que tem uma testosterona bem menor que a do homem. Alguns especialistas, tanto da área da nutrição como da educação física, apostam numa alimentação mais reforçada em proteínas e vitaminas. É possível extrair do próprio alimento substâncias encontradas nos suplementos. Quer ver como? A melhor forma para gastar menos dinheiro comprando suplementos e vitaminas é com a própria alimentação, rica em nutrientes e proteínas. A Cibele é nutricionista, ela vai montar um cardápio pra gente, ideal para consumir antes de um treino ou de qualquer atividade física. Cibele, é possível então substituir a suplementação com uma alimentação, né? Sim, com certeza. Até porque a maioria das pessoas que são praticantes de atividade física, eles não precisam de uma quantidade muito maior de nutrientes que a gente tem na alimentação. Por exemplo, as pessoas que fazem atividade física, elas gostam muito de tomar aquela proteína do leite. O que poderia ser feito, por exemplo, hoje? O que você tem aqui e que são alimentos simples e que certamente a gente tem em casa? O que a gente pode fazer, então? Bom, hoje eu preparei para vocês aqui, eu vou fazer uma crepioca, que é uma receita super simples, rápida de fazer, e ela vai ter a mesma quantidade proteica do que um scoop, geralmente, de proteína, que vem em torno de 27, 30 gramas de proteína. Essa crepioca a gente usa o quê? Um ovo? Eu uso um ovo, eu uso 2 colheres de sopa de polvilho, de tapioca molhada, e eu uso 100 gramas em média de frango desfiado. Quebro o ovo aqui num pote. Joga a tapioca. Como a tapioca não gruda, você não precisa untar a frigideira. Não adianta ficar só tomando proteína. A proteína ela precisa do carboidrato para ser absorvida. Então eu tenho que ter sempre um equilíbrio entre a proteína e o carboidrato. Eu jogo aqui o frango, já em cima, frango já quente. Pronto. Grande atenção que a gente tem que ter é na periodicidade, na variedade
desses alimentos para você ter vários tipos de alimentos, porque não é à toa assim que nós temos várias cores, várias texturas, vários sabores. Dentro daquela faixa da pirâmide eu tenho as frutas e as verduras. Então eu tenho que ter uma quantidade muito grande de alimentação, né, de ingestão, e variar bastante entre esses nutrientes para a gente ter esses nutrientes diferentes. Este endocrinologista concorda. Encher o prato com alimentos coloridos e menos industrializados é o ideal. Além de garantir uma vida mais saudável, impede o consumo indiscriminado de suplementos. Ele ainda alerta: cuidado com dietas e dicas malucas postadas nas redes sociais. É uma comparação muito injusta. Você gera uma legião de frustrados porque você tem um corpo inatingível. E as pessoas, na realidade, dizem aquilo como atingíveis e, na realidade, elas não vão conseguir, a não ser que elas usam. Aí, nesse ímpeto, você sai buscando coisas que antes você não tomaria, como os suplementos e os anabolizantes. Quanto mais exposição às redes sociais, mais as pessoas têm distúrbios alimentares e de dismorfismo corporal. Elas se acham gordas demais, feias demais, magras demais. E aí elas começam a desenvolver uma busca pelo impossível. E aí elas passam a fazer coisas que elas não fariam. E aí elas quebram essa barreira do saudável. E o foco passa a ser paranoia. E eu falo com os pacientes que ser saudável é a proporção com que você segue uma alimentação saudável e se permite. Porque a vida é muito além do que só um corpo cheio de gominhas. Você sabe a diferença dos suplementos para os anabolizantes? A gente vai explicar isso já já. No próximo bloco, você também vai entender como a legislação regulamenta o comércio de esteroides. Não saia daí, é daqui a pouco, no Repórter Justiça. Quando o objetivo é aumentar a massa muscular, sempre tem que ir em busca um jeito mais fácil que o convencional. O treino na academia pode até ser eficiente, mas o resultado costuma demorar um pouco mais para aparecer. Essa ajudinha vem então de duas formas: com os suplementos e com os anabolizantes. E qual a diferença entre eles? Se por um lado os suplementos são extraídos dos alimentos para completar uma refeição, por outro, os anabolizantes são feitos com hormônios sintéticos e proporcionam mais força e resistência. Ter o corpo perfeito e em poucos meses é a meta de muitos jovens. Os homens, principalmente, costumam ver os esteroides como fórmulas milagrosas. E aí, muitos acabam aplicando os anabolizantes sem qualquer prescrição médica. A transição da adolescência para a fase adulta foi uma época de muitas descobertas na vida do Fabiano. Foi o momento em que ele começou a frequentar a academia. Olhava todo mundo malhando e pensava: eu também quero ter um corpo perfeito. Foi aí que se aventurou no uso de anabolizantes. Fabiano, como é que foi na época para você? Você procurou um médico ou, de fato, você já procurou o uso dos anabolizantes sem saber como é que funcionava? No começo, como nós não tínhamos nenhum acompanhamento, né, de professores nas academias, era só ferro, né, a parte de ferro, e assim, a galera já usava, a galera mais velha, que eu comecei novo, né, aos 19 anos, e a galera mais velha já usava, e com o tempo eu vi que não tinha aquela evolução, e aí eu fui questionar, fui perguntar, né, e aí eles falavam alguns nomes de alguns anabólicos, né, que aí eu acabei me aventurando sem nenhum acompanhamento médico. A utilização indiscriminada traz inúmeras consequências. Nos homens, os anabolizantes podem reduzir a libido, causar agressividade, disfunção da glândula tireoide e até câncer de fígado. Nas mulheres, os principais problemas estão ligados ao aumento da infertilidade e à alteração da voz, que fica mais grossa. Fabiano tem sorte. Nunca sentiu os efeitos colaterais das bombas. O empresário se arrepende de não ter procurado um profissional. Hoje, ele usa hormônios, mas tudo, claro, com a ajuda de um especialista. Eu fui acompanhado, ele passou as dosagens certas, os dias certos que eu deveria tomar, passou também o que a gente chama de TPC, né, que é o tratamento pós-ciclo. E aí ele passa alguns medicamentos que é para não bloquear o eixo hormonal.
A forma como Fabiano comprou anabolizantes na adolescência preocupa. Isso porque a venda só pode ser feita em farmácias e com receita assinada por um médico ou dentista. A prescrição deve ficar arquivada por pelo menos 5 meses no estabelecimento. A lei prevê quais são os requisitos para a importação. Deve haver uma autorização do Ministério da Saúde para a empresa importar o anabolizante e ela tem que ser licenciada pela Anvisa. E são vários os requisitos da Anvisa para conceder esse licenciamento. E o comércio ele tem que ser realizado dessa forma, com a prescrição médica e a venda feita pela drogaria ou farmácia. A venda ilegal configura crime de saúde pública que ultrapassa fronteiras. Ainda assim, esta é uma prática vista no Brasil com frequência. A Anvisa ela tem uma lista de medicamentos, de ingredientes que podem ter nesses anabolizantes e muitas vezes alguns que são popularmente conhecidos em outros países e aqui no Brasil não são autorizados, as pessoas vão ali no Paraguai e voltam e trazem esses medicamentos para poder fazer esse comércio ilegal. A pessoa que faz isso, ela comete o crime do artigo 273 do Código Penal, ela vai pegar aí uma pena de 10 a 15 anos, que é uma pena grave, e é inclusive um crime hediondo, cujas circunstâncias e condições são muito mais severas do que um crime comum. E nem todo hormônio serve para aumentar o tamanho dos músculos. Crianças com problemas de crescimento, por exemplo, passam pelo tratamento de reposição hormonal. Mas todo cuidado é pouco, já que os efeitos podem ser prejudiciais. Anabolizante significa construir, ou seja, a pessoa ganha, tá? Em tese, qualquer proteína seria um anabolizante no sentido dela construir, só para a gente entender a semântica, a palavra anabolismo é construção. Só que os hormônios esteroides anabolizantes são tudo que as pessoas usam para ganho de massa e para este fim. Os esteroides anabolizantes têm usos clínicos em pacientes com deficiências hormonais reais, pacientes que têm muito baixo peso, pacientes que estão em UTI, idosos que não conseguem caminhar, a gente prescreve clinicamente. Só que, infelizmente, essa prescrição ela é parte de uma pequena fração em vista de tudo que tem sido usado aí fora, de forma indiscriminada, e cujos riscos, fora os que a gente conhece, que, por exemplo, redução da função do coração, aumento de alguns tipos de tumores no fígado, você tem riscos muito elevados e desconhecidos no longo prazo, que, infelizmente, as pessoas acabam virando laboratório para a gente. Mas essas substâncias também dão qualidade de vida ao paciente em algumas situações. Com a modulação hormonal, aminoácidos e vitaminas ausentes no corpo são repostos. A indicação deve ser médica, sem qualquer fim estético. Modulação hormonal objetiva equilibrar os níveis hormonais e o efeito dos hormônios dentro do organismo, sem necessariamente usar hormônios. Quando você repõe hormônios, isso pode estar dentro da modulação também, porque é uma forma de otimização, você está dando o hormônio pronto para um organismo que, por exames e pelo quadro clínico do paciente, você acredita que não está conseguindo produzir aquele hormônio. Quando você modula, você está ajudando o organismo a melhorar o funcionamento, tá, desses hormônios ou a produzi-los melhor. A maior parte de nós hoje em dia tem grandes dificuldades de obter vitaminas, minerais e nutrientes somente da alimentação. É a vida corrida, os alimentos que temos à disposição que não têm mais tantos nutrientes quanto tinham no passado, as interações entre toxinas ambientais, as horas de comer e tudo mais. Então, para várias coisas você precisa realmente da suplementação. Por exemplo, o ômega 3. Quem é que vai comer salmão selvagem todos os dias na hora do almoço e do jantar? Quase ninguém. Então a gente tem que suplementar o ômega 3. Quem é que vai consumir 15 tomates cozidos, vermelhões, todos os dias, para ter de 1 a 5 miligramas de licopeno, que é preventivo do câncer de próstata? Ninguém. Então muitas vezes hoje em dia a gente precisa de suplementação para vários nutrientes. E quando os hormônios chegam nos tecidos para poder agir, eles precisam que os tecidos, as células, tenham materiais para trabalhar direito. Se isso não vier de uma boa alimentação e de uma boa suplementação, como é que o hormônio vai exercer o efeito adequado? A Leila é outra pessoa depois da modulação hormonal. Ela descobriu o tratamento quando a filha foi diagnosticada com a doença de Grave, que provoca um funcionamento excessivo da tireoide. Os sintomas incluem ansiedade, tremor, perda de peso. Em todas as consultas médicas, a recomendação era a mesma: tirar a glândula.
Assustada com a cirurgia, a família optou por outro procedimento. Foi aí que a modulação hormonal resolveu em poucos meses a situação. Animada com o resultado da filha, decidiu investigar melhor a saúde. Eu estava com uma aparência de extremamente abatida, sofrida, uma pele sem brilho, um cabelo ruim, unha quebradiça, tudo que mulher não quer, eu estava vivendo naquele momento. E a minha filha com todo receio de tirar a tireoide. Após a consulta dela, eu não resisti, já fiz imediatamente a minha, porque eu vi que realmente tinha resultado. Ele falou, foi muito claro em dizer que ele era responsável e que conseguiria sim retornar a situação dela, da tireoide, para uma situação de uma atividade normal. E aí nós fizemos todo o trabalho, tudo que ele propôs, a gente começou a fazer. O tratamento mudou completamente os hábitos alimentares. Na casa dela não entra mais glúten. A família toda embarcou no projeto de uma vida mais saudável. No início, parece muito confuso, muito conturbado. Depois, isso vira rotina, passa a ser uma coisa normal. A gente consegue comer realmente comida de verdade, um alimento de verdade. Aí você começa até a sentir mais gosto com as refeições. Eu acordo muito satisfeita, eu durmo muito bem e tenho uma rotina de vida bem acelerada e com energia para cumprir toda a minha rotina do dia. Tem dia que nosso dia começa aí por volta de 6 horas da manhã e encerra por volta de 11, meia-noite, e eu com a mesma energia, claro, cansada, mas com a mesma energia do turno matutino. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Quer mandar uma sugestão de reportagem? Então anota aí o nosso e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Você também pode acompanhar nossa programação pelo site www.tvjustiça.jus.br ou pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Até a próxima!